No crepúsculo de um dia comum em Lisboa, João sentiu o mundo desabar quando o telefone tocou, anunciando que sua mãe havia partido para sempre em um acidente de carro nas estradas sinuosas do Alentejo. Aos 16 anos, ele se viu sozinho no quarto apertado do apartamento em Alfama, o eco das risadas dela ainda pairando no ar úmido do Tejo, enquanto o pai, Manuel, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico, entrava pela porta com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, murmurando que agora somos só nós dois, filho. Mas naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas falsas, João escondeu o segredo que queimava em seu peito. Ele era gay, e o medo de perder o último laço familiar o sufocava mais do que a dor da perda. Manuel, com sua pele curtida pelo sal e pelas noites insones no mar, transformou-se em uma sombra de si mesmo após o funeral. O apartamento, outrora cheio de aromas de bacalhau assado e canções de fado tocadas na velha vitrola, agora cheirava a silêncio e a cerveja esquecida na mesa. João, um adolescente magro de olhos castanhos profundos e cabelos cacheados que caíam sobre a testa como ondas rebeldes, frequentava o liceu em Belém, onde os colegas zombavam de sua timidez, sem saber que por trás dela se escondia um coração que sonhava com toques proibidos e olhares roubados. Ele passava as tardes na biblioteca municipal, devorando livros de autores portugueses como Saramago, imaginando mundos onde o amor não era um pecado sussurrado nas sombras das ruelas de Alfama. Mas à noite, deitado na cama que ainda guardava o perfume da mãe, ele chorava baixinho, temendo que Manuel, com sua fé católica rígida e histórias de marinheiros que viravam o rosto para o pecado, o rejeitasse se soubesse a verdade. Os meses se arrastaram como as marés lentas do Tejo. Manuel mergulhava cada vez mais no trabalho, saindo antes do amanhecer para o cais de Alcântara, onde os barcos balançavam como berços abandonados. João aprendeu a cozinhar pratos simples, uma sopa de couve e batata, um ensopado de peixe, para preencher o vazio da mesa, mas as conversas eram curtas, pontuadas por silêncios que doíam como feridas abertas. Você precisa ser homem, João, dizia o pai ocasionalmente, batendo no ombro dele com uma força que era ao mesmo tempo afetuosa e pesada, como se quisesse moldá-lo à imagem de um mundo que João nunca poderia habitar por completo. O garoto assentia, forçando um sorriso, mas dentro dele, uma tempestade crescia. Ele se pegava observando os rapazes no liceu, o jeito como Pedro, um colega de turma com sorriso largo e olhos verdes como as vinhas do Douro, ria durante as aulas de história, fazendo o coração de João acelerar como um trem antigo subindo as colinas de Sintra. Foi em uma tarde chuvosa de outono, quando as folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam como confetes melancólicos, que Manuel anunciou a mudança que abalaria tudo. Eu conheci alguém, filho. Ana. Ela é de Coimbra, viúva como eu, e trabalha como enfermeira no Hospital de São João. Vai nos fazer bem ter uma mulher na casa de novo. João sentiu um frio na espinha, não por ciúmes da mãe perdida, mas por um instinto primal de que algo novo, e potencialmente perigoso, entraria em sua vida frágil. Ana chegou uma semana depois, com malas cheias de livros de poesia e um perfume de lavanda que invadiu o apartamento como uma brisa do interior. Ela era alta, com cabelos pretos ondulados e um sorriso que iluminava os cantos escuros da sala, mas seus olhos, castanhos e observadores, pareciam carregar segredos de noites longas em plantões hospitalares. Os primeiros dias com Ana foram uma dança cautelosa. Ela cozinhava pastéis de nata que derretiam na boca, contando histórias de sua juventude em Coimbra, onde dançara fado nas ruas empedradas durante o São João. Manuel florescia ao lado dela, rindo pela primeira vez em meses, mas João se retraía, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Você é bem-vindo aqui, João, disse Ana uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, suas mãos se roçando acidentalmente sobre a espuma. Eu sei que perder sua mãe foi duro. Se quiser falar, eu escuto. Ele murmurou um obrigado e fugiu para o quarto, o coração batendo forte não só pela gentileza dela, mas pelo medo de que ela pudesse ver através de sua fachada. Na escola, Pedro se aproximava mais. Eles estudavam juntos na cantina, compartilhando sanduíches de chouriço e piadas sobre os professores. Um dia, sob a chuva fina que caía sobre os azulejos do liceu, Pedro tocou o braço de João, dizendo: Você é diferente, sabes? Gosto disso. O toque foi elétrico, um raio que João guardou como um tesouro, mas que o aterrorizava ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ana, com sua eficiência de enfermeira, notava as rachaduras na rotina da casa. Manuel ainda carregava a dor da perda como uma âncora, bebendo demais nas noites de folga, murmurando sobre pecados do mar que o faziam questionar a vida. Preocupada, ela sugeriu pequenas mudanças, uma TV nova na sala, fotos da mãe de João emolduradas na parede, e, secretamente, uma câmara de segurança no corredor, instalada para monitorar a entrada, ou assim ela disse a Manuel. Na verdade, era para vigiar as sombras da depressão que pairava sobre a família, um truque que aprendera em cursos de psicologia no hospital. João, alheio a isso, começava a se abrir com Pedro. Eles caminhavam pelo Parque Eduardo VII após as aulas, falando de sonhos. Pedro queria ser fotógrafo, capturando a essência de Portugal em imagens. João, escritor,
sendo histórias de amores impossíveis inspiradas em essa de Queiroz. Em uma dessas tardes, sentados no banco sob os plátanos, Pedro se inclinou e beijou João, um beijo suave, hesitante, como o primeiro raio de sol após a tempestade. O mundo parou, João sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de uma alegria pura e aterrorizante. Mas o idílio foi curto. Naquela noite, ao voltar para casa, João ouviu vozes elevadas na cozinha. Manuel, com a voz rouca de uísque, confrontava Ana. Ele está mudado, Ana. Passa tempo demais com aquele rapaz da escola. Não gosto disso. Ana respondia calmamente, deixa-o viver, Manuel. Ele é um bom menino. João se esgueirou para o quarto, o peito apertado, jurando manter o segredo trancado. Dias depois, a câmara, que Ana havia esquecido de desligar após checar as imagens, capturou um momento inocente, João, ao telefone com Pedro, sussurrando eu te amo, enquanto ria baixinho no corredor escuro. Ana viu o vídeo por acidente, ao rever as gravações para apagar ruído, e seu coração se encheu de uma mistura de empatia e medo. Ela não disse nada a Manuel, mas começou a observar João com olhos novos, convidando-o para conversas sobre identidade, disfarçadas como lições de vida. O conflito explodiu em uma noite de inverno, quando o vento uivava pelas ruas de Alfama como um lamento de fado. Manuel, voltando cedo do mar, tropeçou na câmara e a descobriu ligada. Curioso, ele assistiu às imagens antigas, e lá estava, João e Pedro, de mãos dadas em uma visita rápida à casa, rindo antes de saírem para um café encheado. O mundo de Manuel desmoronou novamente. Ele confrontou João na sala, a voz tremendo de raiva e confusão. O que é isso, filho? Você. Com o rapaz. Isso é do diabo. Sua mãe nunca aprovaria. João, pálido como os fantasmas das ruelas antigas, negou no início, mas as lágrimas traíram sua defesa. Ana interveio, revelando a câmara como sua, confessando que a instalara por preocupação, não por maldade. Manuel, o amor não é pecado. É o que nos salva, disse ela, os olhos marejados. Mas o dano estava feito, João fugiu para a rua, correndo sob a chuva até o mirador da Senhora do Monte, onde se sentou encharcado, o coração partido em 1000 pedaços de azulejo quebrado. Pedro o encontrou lá, guiado por uma mensagem desesperada. Eles se abraçaram sob o guarda-chuva improvisado de um casaco, as palavras de João saindo em soluços, meu pai me odeia. Ele acha que sou uma vergonha. Pedro, com a determinação de quem crescer em uma família progressista de Porto, prometeu, vamos enfrentar isso juntos. O amor não se esconde. Enquanto isso, em casa, Ana enfrentava Manuel sozinha. Você perdeu sua esposa, mas não perca seu filho, disse ela, mostrando fotos antigas da mãe de João, que sempre defendera a liberdade. Manuel, afundado no sofá, recordava as noites em que a esposa sussurrava sobre almas que amam além das regras. Pela primeira vez, ele questionou suas crenças, o mar dentro dele agitado por uma maré de dúvida. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncios e tentativas frágeis de reconciliação. João voltava para casa tarde, dormindo no sofá para evitar o pai, enquanto Ana mediava com paciência de santa. Ela convidou Pedro para jantar, um gesto arriscado que Manuel tolerou com rigidez, os talheres tilintando como sinos de alerta. Durante a refeição, Pedro falou abertamente sobre sua jornada de aceitação, como seus pais o apoiaram quando ele saiu do armário aos 15 anos. O amor é como o fado, Sr. Manuel, dói, mas cura, disse ele, citando Amália Rodrigues. Manuel grunhiu, mas algo se mexeu em seus olhos, uma faísca de compreensão, talvez. O ponto de virada veio inesperado, como as viragens das estradas portuguesas. Ana descobriu que a câmara havia gravado mais do que o beijo de João, uma noite em que Manuel, embriagado pela dor, confessara à lente vazia seu próprio segredo enterrado, um amor juvenil por um companheiro de barco, sufocado pela sociedade dos anos 80, antes do casamento com a mãe de João. Ela mostrou o vídeo a ele em particular, no quarto iluminado por uma lâmpada fraca. Você entende, não é? O que João sente é o mesmo que você sentiu um dia. Manuel chorou como um homem quebrado pelas ondas, admitindo a hipocrisia que carregava como uma cruz. Na manhã seguinte, ele chamou João para o terraço, o sol nascendo sobre o Tejo como uma promessa. Eu errei, filho. Eu tenho medo, mas o amor. O amor é maior que o medo. A reconciliação não foi linear, houve recaídas, discussões acaloradas onde Manuel invocava a tradição católica, e João retrucava com a modernidade de uma Portugal que mudava. Ana se tornou a ponte, organizando jantares onde Pedro e sua família se juntavam, sendo laços que fortaleciam a todos. João e Pedro aprofundaram seu romance em passeios pelo Gerês, onde as cascatas sussurravam segredos de eternidade, e noites de cinema em casas antigas de Lisboa, mãos entrelaçadas no escuro. Mas o verdadeiro clímax veio em uma crise,
Pedro, enfrentando bullying na escola por ser abertamente gay, considerou mudar de cidade. João, aterrorizado pela perda, confrontou o pai novamente: se você não nos apoia, eu vou embora também. Manuel, transformado pela revelação de Ana, interveio na escola, falando com o diretor sobre tolerância, um ato que ecoou pelas paredes de azulejos como um hino à mudança. No final, sob as estrelas de um céu alentejano durante uma viagem familiar a Évora, João e Pedro trocaram votos silenciosos de futuro, enquanto Manuel e Ana observavam de longe, mãos unidas. A câmara, agora desligada e guardada, simbolizava o fim dos segredos, um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa, liberta. João, mais forte, começou a escrever sua própria história, um romance sobre amores que desafiam as correntes do preconceito. E em Portugal, terra de saudades e renascimentos, a família floresceu, provando que o amor, como o Tejo, sempre encontra seu caminho para o mar. A calmaria pós-reconciliação era frágil, como o vidro dos mosaicos em uma igreja de Mafra. João acordava com o som das gaivotas sobre o Tejo, mas o peso das noites anteriores ainda pressionava seu peito. Ele e Pedro agora caminhavam abertamente de mãos dadas pelo rocio, ignorando os olhares curiosos dos turistas e dos locais mais velhos, mas em casa, Manuel ainda tropeçava em palavras. Bom dia, rapazes, dizia ele aos domingos, forçando um tom casual enquanto servia café forte, mas seus olhos desviavam para a janela, como se buscasse respostas nas águas do rio. Ana, com sua sabedoria de quem curara feridas invisíveis no hospital, sugeria atividades familiares, um piquenique no Monsanto, onde as eucaliptos sussurravam ventos do interior, ou uma visita ao Oceanário de Lisboa, onde as águas azuis lembravam a Manuel seus dias no mar. João, no entanto, carregava uma nova camada de complexidade. Seu diário, escondido sob o colchão, enchia-se de entradas febris sobre Pedro, o jeito como ele fotografava as sombras das arcadas em Alfama, capturando a alma melancólica da cidade, ou como, em momentos íntimos, traçava linhas suaves no braço de João, prometendo um futuro além das dúvidas paternas. Mas o medo de rejeição total ainda assombrava João. Uma tarde, durante uma aula de literatura, o professor leu um trecho de Os Maias, de Essa, sobre amores proibidos na alta sociedade lisboeta, e João sentiu um arrepio, era como se o próprio autor o observasse, julgando sua coragem. Pedro, sentado ao lado, apertou sua mão sob a carteira, um gesto que ancorava João à realidade. Enquanto isso, Ana descobria suas próprias sombras. Em conversas sussurradas com uma colega de trabalho, ela confidenciou sobre sua juventude em Coimbra, um amor não correspondido por uma amiga de infância, sufocado pela pressão familiar e pela igreja. Eu entendo João mais do que pensei, disse ela, e isso a impulsionou a se aproximar mais do enteado. Ela o levou a uma livraria em Chiado, onde prateleiras curvadas guardavam edições raras de poesia lésbica portuguesa, disfarçadas como histórias de amizade. Às vezes, o amor vem em formas que a sociedade não rotula, murmurou Ana, passando-lhe um livro de Sofia de Melo Brainer. João leu à noite, as palavras e quando em seu coração como um fado suave. O conflito ressurgiu de forma inesperada, como uma onda traiçoeira no Algarve. Manuel recebeu uma carta de um antigo companheiro de barco, agora morando em Faro, convidando-o para uma reunião de veteranos pescadores. Lá, sob o sol escaldante das falésias, o homem, agora idoso, com rugas como mapas do Atlântico, confessou: eu te amei, Manuel, naquela travessia para as Canárias. Porque fugimos disso. Manuel voltou para Lisboa abalado, o segredo de Ana agora uma ferida aberta em sua alma. Ele bebeu sozinho no cais, as luzes dos barcos dançando como fantasmas, e confrontou a si mesmo no espelho rachado do banheiro: sou hipócrita. Meu filho carrega o mesmo fardo que eu enterrei. Em casa, a tensão explodiu durante um jantar. Pedro, convidado novamente, elogiou a francesinha que Ana preparara, um prato nortenho que ela aprendera em Coimbra, mas Manuel, com os nervos à flor da pele, deixou escapar: vocês dois. Isso não é natural. Eu sei, porque eu já senti algo assim, e olha onde me vou, sozinho, até Ana. O silêncio caiu como uma rede de pesca. João se levantou, os olhos flamejantes: então por que me pune pelo que você escondeu? Você é pior que os preconceituosos da escola. Pedro tentou acalmar, mas Manuel saiu batendo a porta, dirigindo erraticamente para o mar. Ana seguiu até o cais, onde o encontrou sentado na borda de um pier, as ondas lambendo como línguas acusadoras. Fale comigo, amor, implorou ela. E ele falou, horas de confissões sob as estrelas, sobre o beijo roubado em alto mar, o casamento apressado para curar o que via como maldição, a morte da primeira esposa como punição divina. Ana o abraçou, sussurrando: o amor não pune. Ele liberta. Deixe João te mostrar isso. De volta em casa, Manuel encontrou João e Pedro na sala, assistindo a um documentário sobre o orgulho gay em Lisboa de 1998, o primeiro desfile que mudara corações na cidade.
Eu vou com vocês no próximo, murmurou Manuel, sentando-se ao lado, a voz rouca mas sincera. Mas os passos à frente vinham com retrocessos. Na escola, rumores se espalharam sobre João e Pedro, os veados de Alfama, sussurravam os valentões no pátio. Um dia, Pedro foi encurralado após a aula, socos chovendo como granizo. João chegou a tempo de intervir, levando um golpe no rosto que inchou como uma memória ruim. A briga chamou a atenção do diretor, e Manuel, alertado por Ana, apareceu furioso, não contra o filho, mas contra os agressores. Meu filho é homem o suficiente para amar quem quer, declarou ele na sala da direção, uma frase que ecoou pelos corredores e chegou aos ouvidos de toda a comunidade escolar. Foi o primeiro ato público de aceitação, e João, com o lábio cortado mas o coração inteiro, abraçou o pai ali mesmo, lágrimas misturando-se ao sangue. Ana, vendo a família se curar, revelou seu próprio segredo a João em uma caminhada pelo bairro Alto, onde as ruas pulsavam com vida noturna. Eu amei uma mulher uma vez, antes de casar. Foi breve, mas real. Por isso te entendo. João parou, atonito, você. É bi. Ela riu suavemente. Rótulos são como redes de pesca, úteis, mas limitam o mar. O importante é o coração. Essa confissão fortaleceu o laço entre eles, transformando a madrasta em aliada inabalável. O clímax se aproximava com uma surpresa. O antigo companheiro de Manuel, o pescador de Faro, veio a Lisboa para uma visita. Ele era abertamente gay agora, casado com um artista local, e sua presença na casa de Alfama foi um teste de fogo. Durante o almoço, polvo alagareiro fumegante, conversas fluíram sobre o passado, risadas curando velhas feridas. Pedro tirou fotos, capturando o momento em que Manuel e o velho amigo se abraçaram, um gesto que João guardaria para sempre. Mas na noite, enquanto todos dormiam, João recebeu uma mensagem anônima, uma foto borrada dele e Pedro, tirada da câmara antiga que Ana jurara ter destruído. Alguém a roubara, talvez um vizinho intrometido, ou um aluno rancoroso. O pânico se instalou. João acordou a família, e juntos investigaram. A câmara fora levada durante uma festa de bairro, e as imagens vazaram em um grupo de WhatsApp da escola. A humilhação queimava, e João considerou fugir para Coimbra, com Pedro. Não fuja, filho, disse Manuel, a voz firme como o rochedo de Sagres. Nós enfrentamos juntos. Ana, usando suas conexões no hospital, rastreou o culpado, um primo distante de Manuel, um homem amargo que espionara por inveja. O confronto foi tenso, nas ruelas estreitas de Alfama, mas terminou com perdão relutante, uma lição sobre o veneno do preconceito. Na parte 5, a história se aprofunda em camadas emocionais mais densas, explorando as ramificações psicológicas desses eventos. João, agora mais resiliente, começou a participar de um grupo de apoio LGBTQ+ em Lisboa, no centro comunitário do Bairro Alto, onde histórias de outros jovens, alguns expulsos de casa, outros lutando contra a depressão, ecoavam as suas. Pedro, com sua câmara sempre ao pescoço, documentava essas reuniões anonimamente, transformando dor em arte, uma exposição chamada Sombras do Tejo, com fotos em preto e branco de rostos parcialmente ocultos, mas olhos cheios de esperança. A abertura da exposição, em uma galeria escondida perto do cais do Sodré, foi um marco. Manuel e Ana compareceram, de mãos dadas, e quando Manuel viu a foto de João, um close-up de seu sorriso tímido sob a luz do entardecer, ele sussurrou: "Estou orgulhoso, filho." Pela primeira vez, realmente orgulhoso. No entanto, o conflito interno de Manuel não desaparecera completamente. Em uma viagem de fim de semana a Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam proteger segredos ancestrais, ele confessou a Ana suas noites insones, atormentado por visões do passado. E se eu tiver passado isso para João? E se for maldição? Ana, deitada ao lado dele no quarto de pousada com vista para os vinhedos, respondeu com ternura: "Não é maldição, é herança. Uma de coragem, se você escolher." João e Pedro, explorando as ruas de pedra, encontraram um livreiro antigo que vendia edições raras de contos folclóricos portugueses sobre amores entre guerreiros, histórias que Pedro lia em voz alta à noite, sua voz ecoando como um bálsamo. A tensão atingiu o auge quando o primo rancoroso, não satisfeito com o confronto, espalhou boatos na paróquia local, onde Manuel ainda frequentava a missa dominical na sede de Lisboa. O padre, um homem idoso com rugas de sabedoria, chamou Manuel para uma conversa privada na sacristia, cercados por imagens de santos que pareciam observar com compaixão. A Igreja evolui, meu filho. O Papa Francisco fala de misericórdia. Seu menino merece isso. Inspirado, Manuel subiu ao púlpito no domingo seguinte, um ato impulsivo, mas corajoso, e, após a homilia, pediu a palavra: "Eu vim pedir perdão pelo preconceito que carreguei. Meu filho ama, e isso é bênção de Deus." A congregação murmurou,
Alguns aplaudiram, outros saíram em silêncio, mas o ato reverberou, chegando até os jornais locais como uma história de redenção em Alfama. João, ao saber, correu para a igreja, encontrando o pai no confessionário vazio. Lá, pai e filho choraram juntos, as palavras fluindo como o Tejo em cheia. Eu te amava tanto que doía esconder, admitiu João. E eu te amo mais agora, por ser quem é, respondeu Manuel. Pedro e Ana esperavam do lado de fora, e o quarteto caminhou de volta para casa sob o sol de meio-dia, parando para um gelado na praça, risadas preenchendo o ar pela primeira vez em harmonia verdadeira. Mas a jornada não terminava aí. Em uma reviravolta emocional, Pedro recebeu uma oferta para estudar fotografia em Barcelona, um sonho que o separaria de João por meses. A notícia caiu como uma sombra sobre o castelo de São Jorge, onde eles subiram para refletir. Eu vou se você quiser que eu fique, disse Pedro, os olhos verdes turvos. João, com o coração apertado, respondeu, vá. Nosso amor é maior que a distância. Como o fado que viaja pelo mundo. A despedida no aeroporto de Portela foi agridoce, com abraços longos e promessas de videochamadas diárias, mas fortaleceu João, que mergulhou em seu writing, submetendo contos a revistas literárias. Ana, vendo o vazio, organizou uma viagem surpresa para os 4 a Sintra, onde as neblinas encantadas abrigavam palácios de contos de fadas. Lá, em Pena, com suas torres coloridas contra o céu azul, Manuel surpreendeu todos propondo uma cerimônia simbólica, não um casamento, mas um pacto de família, escrito à mão em um pergaminho, jurando apoio mútuo contra preconceitos. Pedro, via Zoom da Espanha, testemunhou, sua imagem tremendo na tela do celular. Foi um momento de catarse, com risos e lágrimas misturadas ao aroma de eucaliptos. A parte 6 culmina na resolução plena, sendo os fios de conflito em um tapete de aceitação duradoura. Meses passaram, e Pedro voltou de Barcelona com um portfólio premiado, incluindo uma série dedicada a João, Olhares de Alfama, fotos que capturavam a vulnerabilidade e a força do amor jovem em Portugal. A exposição em uma galeria do Lisboa Factory atraiu multidões, e Manuel, orgulhoso, discursou brevemente, sua voz ecoando nas naves industriais, meu filho me ensinou a pescar no mar do coração. João, agora com 18 anos, publicou seu primeiro conto em uma antologia LGBTQ+ portuguesa, intitulado Segredos do Tejo, inspirado na câmara que mudara tudo. O lançamento foi em uma noite quente de verão, no Terreiro do Paço, com fogos de artifício iluminando o rio. Ana e Manuel dançaram um fado lento, convidando João e Pedro para se juntarem, mãos unidas em um círculo de afeto. Mas o maior presente veio de Manuel. Ele reformou o apartamento, transformando o quarto da câmara em um estúdio para Pedro, com vista para o Tejo, um símbolo de transparência. Em uma manhã de outono, enquanto o sol dourava as colinas de Lisboa, João acordou com Pedro ao lado, o pai preparando o pequeno almoço na cozinha, ovos mexidos e pão de milho fresco. Ana, lendo o jornal, sorriu ao ver a manchete sobre avanços nos direitos LGBTQ+ em Portugal. Vejam só, disse ela, o mundo muda porque corações como o de vocês batem mais alto. João olhou pela janela, o Tejo fluindo sereno, e soube que as tempestades haviam passado. O amor, com suas viragens dramáticas e revelações chocantes, os havia forjado em algo inquebrável, uma família tecida de fios coloridos, desafiando as sombras do preconceito para sempre. E assim, em Portugal, terra de poetas e mares infinitos, eles viveram não sem dor, mas com a certeza de que cada onda, por mais alta, leva à praia da redenção.